Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, realiza o 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção e reunirá nos próximos dias os maiores líderes e profissionais da construção para discutir inovações, tecnologias e os caminhos para o futuro do setor no Brasil e no mundo. O evento conta com o com o apoio do Sistema Indústria, co-realização do SESI e do SENAI. Agora sim, o evento conta com o patrocínio oficial da Caixa Econômica Federal e Governo Federal. Preservar o meio ambiente é investir em um futuro melhor para as próximas gerações. Grande parte da poluição pode ser evitada com simples mudanças de hábito. Faça sua parte realizando o descarte correto dos resíduos e transforme o mundo em um lugar mais sustentável. Na Caixa, pequenas atitudes fazem grande diferença. Juntos podemos construir um futuro mais limpo e sustentável para todos. Contamos também com o patrocínio no Hub e Name Room de sustentabilidade a Saint-Gobain. No Hub de inovação, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. No Hub de Tecnologia, a Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS, a Mútua. E também o patrocínio ouro da Apex, da BDI e do CAL-SP. Vamos, neste momento, então, dar início ao primeiro painel deste que é o segundo dia do 100º ENIC, com o tema COP30 e os impactos na construção, caminhos sustentáveis para o futuro. Eu convido ao palco, ele que vai moderar este painel, o vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CEBIC, Nilson Sarti, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido também o nosso presidente, que já está aqui, o presidente da CEBIC, Renato Corrêa, a quem eu peço também uma salva de palmas. Convido agora Chris Trott, Partner and Head of Sustainability Policy and Research at Foster, mais Partners. Também convido Thelma Krug, cientista do IPCC. Javier Jimeno, Senior Group VP and CEO Latin America da Saint-Gobain. Marcelo Tomé, presidente do Instituto Amazônia Mais 21. E Alex Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, FIEPA. Todos podem tomar assento, por gentileza. Nós vamos iniciar esse painel com um vídeo especialmente produzido para este painel. Vamos lá. Olá, eu sou Matilda. E essa locução foi inteiramente gerada por inteligência artificial. Mas a mensagem, essa é profundamente humana. Em tempos de algoritmos, redes sociais e avanços tecnológicos, é fácil esquecer quem está, ou quem deveria estar, no centro das grandes discussões. A crise climática não é só um desafio técnico, é, antes de tudo, um desafio humano. Porque quando falamos de meio ambiente, sustentabilidade e futuro, estamos falando de pessoas, pessoas reais. Como você, é a nossa capacidade de diálogo, de empatia e de ação que pode transformar o mundo. Na COP30, a inteligência que mais importa é a inteligência humana. Juntos, podemos e precisamos agir agora. Ok, então, para as considerações iniciais desse painel, eu convido o nosso vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CEBIC, como moderador, Nilson Sarti, vai conduzir os debates. Boa tarde a todos.
É um prazer muito grande, né? A presença de todos vocês. Agradecer, antes de mais nada, a todos que vão estar aqui, né, nesse painel, né? Falar, logicamente, o nosso presidente, Renato, Chris Trott, Thelma Krug, Javier Gimeno, Marcelo Tomé, Alex Carvalho, todos muito amigos. E será um painel muito, muito rico, né? Nós estamos aí esse ano com a COP30, com muitos desafios. Nós estamos discutindo aí no nosso conselho, nós estamos falando sobre plano clima, taxonomia, eficiência energética e uma série de outros temas, né? Nós temos que ver como o setor da construção, e esse painel vai estar com o foco, né, na construção, né, todos esses impactos do aquecimento global, os caminhos que nós temos que colocar para o futuro da construção, né, com inovação tecnológica. Então, isso toda a questão que a COP também vai estar discutindo, né, sobre financiamento, reparação de danos, adaptação dos países às consequências climáticas. Nós aqui estamos, né, trabalhando em vários painéis da CMA, inclusive, sobre cidades do amanhã, cidades resilientes. E trouxemos aqui, né, dentro desse painel, pessoas com extrema competência e conhecimento, né, sobre o tema, como Chris Trott, que é da Foster Partners, que é um dos maiores escritórios, né, mundiais de arquitetura, né? Ele vai passear sobre vários cases, né? Isso vai dar uma ideia do mundo, né? Nós temos a questão do IPCC, né, que a gente vai trabalhar, a experiência da Saint-Gobain. Nós temos o Marcelo Tomé, né, com a Amazônia 20+21, também um trabalho belíssimo, e Alex Carvalho, também do setor, aliás, dos dois do setor, né, da construção. Alex agora recentemente empossado presidente da FIEPA, ele vai dar também, e vai estar lá como sede, né, da COP, como é que eles estão se preparando, né? Quero estar dizendo que em maio, nossa Comissão do Meio Ambiente fará uma reunião lá, já, se preparando a COP30, e eu não quero me alongar muito mais, até porque nós já estamos meio atrasados. Vou passar aqui, né, para as considerações do nosso presidente Renato, e antes de mais nada, quero parabenizá-lo pelo ENIC 100, que está um espetáculo, entendeu? Já começamos com o pé direito ontem, e que tenhamos um dia maravilhoso pela frente. Renato. Bom dia a todos. Obrigado, Nilson, pela parceria, pelo trabalho aí à frente à CMA. Peço desculpas aqui pelo pequeno atraso. A gente vai encadeando aí as reuniões e acabamos atrasando alguns minutos aqui. Peço desculpas por isso. Quero cumprimentar aqui Chris Trott, Thelma Krug, Javier Gimeno, Marcelo Tomé e Alex Carvalho, qual reputo uma dupla incrível a favor do meio ambiente aí, na nossa região norte. A parceria é importante, tanto com a FIEPA, quanto com a Federação das Indústrias de Rondônia. Quero fazer aqui um agradecimento especial ao Javier Gimeno, da Saint-Gobain, tem sido um parceiro importante na realização do 100º ENIC. A gente espera estar junto com vocês aí por muito tempo, fazendo bem para a sociedade e para o povo brasileiro, né? Agradecer a Thelma Krug mais uma vez por ter se disponibilizado a estar conosco. Esse 100º ENIC é muito importante, assim como agradeço ao Chris Trott por estar aqui e poder compartilhar os seus conhecimentos. Eu vou fazer uma pequena contextualização do setor da construção no Brasil, para que vocês tenham essas informações da dimensão, né, do que a gente faz no Brasil. O setor da construção em 2024 cresceu 4,1%. Né? Ele emprega hoje quase 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Nós temos mais de 200 mil empresas que trabalham nesse setor, divididos em habitação, serviços especializados e infraestrutura.
dessas 200 mil empresas, mais de 90% tem menos de 30 empregados. Um setor muito pulverizado, que gera muito emprego. Cada R$ 1 milhão gera 13,8 empregos no nosso país. Cada real investido gera 1,12 de valor agregado no PIB. E cada real investido gera 32% de impostos diretos, né? E na cadeia, quando você pega a produção, os fornecedores de materiais e o pós-ocupação, chega a gerar 60%, ou seja, 60 centavos de real a cada real investido. Então, é um setor que move 94 outros setores, representa, com toda a cadeia, algo em torno de 8% do PIB, né? E atende, na sua maioria, os brasileiros, porque é um mercado quase que exclusivamente interno. A nossa preocupação com a questão da sustentabilidade, como é um assunto que preocupa todo mundo, nós do setor da construção temos também a preocupação de estar inserido nesse debate, e que a gente possa fazer, dentro dos patamares adequados ao Brasil, as contribuições necessárias, mas que a gente saiba que o Brasil ainda tem 7 milhões de habitações em déficit habitacional, 90 milhões de pessoas sem esgoto tratado, 30 milhões sem água tratada. Então, nós temos um desafio enorme na construção civil desse país, e a gente tem avançado, e a gente espera poder contribuir e garantir o atendimento a essas necessidades básicas do povo brasileiro. Obrigado a todos. Gostaria de passar a palavra para Chris Trott. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar num evento tão importante, o centésima edição do AINIC. Então, parabéns para a AINIC pela ocasião. Como já foi dito, eu estou aqui para falar um pouco sobre as nossas perspectivas e o trabalho que realizamos globalmente, para trazermos um ponto de vista global e falar também um pouco sobre a jornada que temos desde a fundação da nossa empresa. Pensando nessa jornada, um dos pontos a ser dito é que o setor da construção é enorme e traz uma oportunidade imensa de transformarmos a vida das pessoas, como já ouvimos em termos da necessidade dessa transformação. E quando pensamos na COP30 e nas COPs futuras, fica bem claro que se vamos atingir os objetivos da COP, o setor da construção precisa contribuir de forma significativa. Então, falando um pouco agora sobre o histórico, ou o nosso entendimento da sustentabilidade global, o nosso escritório foi fundado na década de 60, e nessa época não havia um termo sustentabilidade. Nós tentávamos entender de forma intuitiva o que era melhor, o que era um design melhor. Nós fomos informados pelo trabalho de Rachel Carson, por exemplo, trabalhando como Buckling Saffola, mas era um entendimento ainda bastante intuitivo da questão. O que, então, descobrimos 10 ou 15 anos depois foi que começamos a ver a quantificação da sustentabilidade. A comissão de Breitling surgiu com seu trabalho e também tivemos o conceito de Triple Bottom Line. E, naquele momento, começamos a ver os sistemas de classificação ecológica. Nos últimos 20 anos, nós também observamos sistemas holísticos de sustentabilidade sendo criados que têm uma abordagem mais abrangente.
Eles analisam o design verde e o impacto na vida das pessoas. As nossas edificações também mudaram nesse período. Inicialmente, os designs eram pensados para eficiência energética e agora nós temos edificações verdes que têm uma agenda muito mais ampla, pensando no impacto total na vida das pessoas. Esse aqui é só um exemplo de um trabalho feito no Brasil. Esse é o projeto Aqua, que fica no litoral do Rio de Janeiro. É uma remodelação da região litorânea e vemos como a transformação está acontecendo nas edificações. Os edifícios trazem a oportunidade de melhorarmos a vida das pessoas dentro, mas também ao redor desses espaços. Isso faz parte de um plano diretor com espaço para novos edifícios ainda. Então, pensando no futuro, qual é a mudança que teremos nessa agenda? E o que nós estamos observando cada vez mais é uma conversão de ideias, pensando não somente nas mudanças climáticas, mas também na biodiversidade e nos sistemas biológicos e na ecologia. E esses dois temas estão cada vez mais se aproximando. Para entender esse conceito, nós precisamos de uma equipe bastante interessante com diversos profissionais. Não são só arquitetos, cerca de 1/3 do nosso escritório é composto por outras áreas, engenheiros, cientistas do meio ambiente, especialistas em materiais, muitas vezes trabalhando juntos, porque, na nossa opinião, esse é um problema que requer essa abordagem mais abrangente. Na metade da nossa jornada, houve o surgimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eles não informam uma empresa de arquitetura o que fazer quando vamos trabalhar na segunda-feira de manhã. Temos 10 temas que variam desde saúde e bem-estar, impacto na comunidade, incluindo energia, carbono, uso de recursos naturais, o planejamento para mudança e resiliência, que aplicamos aos nossos projetos que são compatíveis com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos muita sorte, na verdade, de já termos participado de diversas edições da COP para ajudar, assim como fizemos desde a primeira COP, depois do Acordo de Paris. Nós participamos, trazendo o trabalho que fizemos e o impacto do Acordo de Paris no setor da construção, e desde então seguimos nessa parceria. Parte desse trabalho foi produzir uma interpretação visual do Acordo de Paris. É um relatório de 120 páginas, de uma linguagem bastante jurídica, não é tão acessível, e é necessário haver um controle dessa agenda global, mas agora com uma interpretação visual, as pessoas podem entender o que tudo isso significa na realidade. Eu já mencionei, nós vamos ouvir depois da Thelma falando depois de mim, sobre o excelente trabalho que o IPCC está fazendo com relação às mudanças climáticas, mas estamos vendo também uma ênfase maior no trabalho do IPBES, e o impacto na ecologia e nos sistemas ecológicos. E ambos já reconheceram que, para resolvermos os problemas que temos no futuro, os dois lados dessa equação são necessários. Nós precisamos entender as mudanças climáticas, precisamos, sim, entender as emissões climáticas, mas também precisamos entender o impacto que está sendo gerado nos sistemas naturais e, no final das contas, entender o fato que são os sistemas naturais que irão pagar a conta dos impactos que geramos. Então, é importante encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos. Há muito tempo, já entendemos onde o carbono está presente em todos os nossos processos. Desde, por exemplo, dessa minha viagem até aqui, até o design, a construção dos nossos prédios e fachadas, mas também pensando na operação desses prédios. E cada vez mais estamos considerando também as emissões de transporte, de e para os prédios, porque há um impacto muito grande que pode até dobrar as emissões de uma edificação durante o seu ciclo de vida. Nós também utilizamos uma pegada ecológica para ajudarmos a equilibrar as emissões de carbono e o impacto ecológico. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito. Mais uma vez, uma ferramenta desenvolvida pelo IPBES. Durante esse período, tivemos muita sorte de termos mentorias em diversas COPs. Nós também trabalhamos com Mattis Vakvako, que inventou o conceito de pegada ecológica, e com a doutora Caroline Noller, que desenvolveu um software
para agregarmos essas ideias. O que isso significa é que nós precisamos ser mais eficientes e precisamos consumir muito menos. E o que isso significa quando pensamos nos nossos projetos? Nós temos sistemas de monitoramento do projeto para podermos comparar projetos de acordo com diferentes sistemas de classificação ecológica e também analisamos o aumento da temperatura, que é algo também que eu vou apresentar posteriormente para vocês. Quando nós começamos esse processo, nós descobrimos que todos os sistemas de classificação verde, nós temos o LEED, que é usado aqui, mas há outros também, e na nossa opinião, eles não são adequados para atingirmos os objetivos da COP. Esses sistemas estão melhorando, mas nenhum deles é capaz de manter o aumento da temperatura até 3 graus. Então, se voltarmos a um dos projetos que nós fizemos, que foi um plano diretor da cidade de Masdar, no Emirados Árabes Unidos, e lá nós criamos um desenvolvimento net zero. Na época, o termo não era esse, mas todas essas considerações foram feitas. Nós usamos a ventilação natural, como vocês podem ver aqui nas fachadas, entendendo o que poderíamos aprender com a arquitetura tradicional em termos de seleção de material para reduzirmos o consumo. Aqui temos uma comparação entre dois edifícios. Um é o Commerce Bank, na cidade de Frankfurt, que foi projetado há cerca de 30 anos, ou há 25 anos, talvez, com um foco na eficiência energética. O da direita fica em Buenos Aires, na Avenida Córdoba, e é, claro, um prédio mais novo. E eu vou explicar qual é a diferença entre os dois. Naquela época, o foco era como reduzir o consumo energético. E o desempenho desse edifício tem cerca de metade da pegada de carbono comparado com outras edificações da mesma época, usando processos naturais, como a ventilação natural e outros princípios de design. E essa foi uma ótima oportunidade para colocarmos esses conceitos em prática. Agora, nós pensamos no carbono incorporado e o impacto dos materiais utilizados nas edificações e dentro delas. Aqui são dois estudos do edifício da Avenida Córdoba, foi produzido há cerca de 4 anos. Na esquerda, ele foi inspirado pelo estilo arquitetônico do Commerce Bank. Mas a ideia foi criar espaços no centro do edifício para que a natureza estivesse presente. E a solução que criamos foi aquela da direita. E na estrutura que vocês observam à direita, o conteúdo de carbono é metade do que teria sido caso tivéssemos usado uma geração anterior de projeto. Então, com uma única decisão, nós podemos reduzir o conteúdo de carbono pela metade. E isso é um impacto importante que o design pode ter na construção. Ambos têm ideias baseadas na natureza, ideias baseadas em saúde e bem-estar, porque a ideia é criar um contato entre as pessoas que usam o edifício e aquelas que estão do lado de fora. E se pensarmos o conceito de saúde e bem-estar como driver para o projeto, os edifícios automaticamente se tornam mais sustentáveis. Densidade também é um ponto bastante importante, como vimos aqui. Nós fomos chamados para trabalhar, então, num edifício, um arranha-céu em Nova York e também um outro de 3 andares apenas, o mesmo cliente, dessa vez o mais baixo, na Califórnia. E podemos ver, então, o impacto de carbono no ciclo de vida da edificação. É claro que aquele arranha-céu pareceria que seria pior, e o prédio menor, que era feito com madeira de lei, tinha 43% menos emissão de carbono. Mas quando pensamos, então, no que as pessoas gastavam de combustível para chegar naquele prédio todos os dias, devido à densidade e o sistema de transporte que vem com a densidade, na verdade, o arranha-céu teve uma pegada menor do que o que acontecia no prédio menor, onde as pessoas iam de carro. Outro ponto importante que nós temos pensado bastante é trazer mais circularidade. Aqui, o que nós pensamos é realmente o uso de materiais locais, sempre que possível, e eu sei que muito disso já é feito aqui no Brasil. Também levamos em consideração o uso de materiais reutilizados e fazendo avaliações do ciclo de vida total daquele material. O que isso quer dizer? Bem, circularidade basicamente é você reutilizar tudo que for possível. Se você não puder manter e reutilizar algo, você pode transformar aquele material em algo novo ou levá-lo para uma outra construção ou, claro, fazer uma reciclagem daquele material também para reduzir o consumo de materiais da natureza. Então, esse foi um outro
projeto que foi feito no Catar, as Torres Lusail, e através da escolha minuciosa dos materiais estruturantes, usando concretos e aços e formas e também vergalhões, nós conseguimos reduzir o conteúdo de carbono da estrutura em 30%. Então, se você conseguir reduzir 50% do cimento e também melhorar a escolha de materiais, você consegue chegar realmente em algo muito mais sustentável. Aqui nós temos a loja da Gabriela Hearst em Londres, que foi feita pela primeira vez em Nova York, depois levada para Londres e, mais uma vez, muito material reciclado. Por exemplo, o piso foi tirado de madeiras de áreas militares que foram colocadas em outro propósito. A mesma coisa com a madeira de construção da região, ou seja, muitos materiais aqui foram reutilizados ou reciclados para esse novo uso. O que mais vemos agora é o aumento de resiliência e é preciso pensar também nas soluções que trazem biodiversidade e maior proteção da natureza. O que é resiliência primeiro? Então, nós temos que pensar, então, na resistência dos nossos empreendimentos e o seu impacto na natureza, nas pessoas, na cidade, na economia, mas a resiliência é também o impacto que a natureza, a economia e as pessoas podem ter na própria edificação ou empreendimento. E esses dois, na verdade, então, têm uma relação recíproca. Os dois precisam, na verdade, então, ser levados em consideração durante o design de uma nova edificação. Se olharmos, então, com mais atenção em algumas oportunidades e na forma com que nós lidamos com essa questão, na escolha de materiais e mitigação que podemos levar a pensar, na verdade, o que tentamos fazer é criar uma situação na qual nós tenhamos ganhos de biodiversidade em torno do nosso edifício e dos nossos empreendimentos. Ou seja, que aquela região fique melhor do que estava quando nós chegamos. Nós temos aqui, por exemplo, o prédio da Battersea Roof Gardens, que fica em Londres. É um lugar lindo, maravilhoso para visitar também, mas, além disso, trouxe a biodiversidade para o centro da cidade, trazendo outros benefícios também, por exemplo, a captação de águas da chuva. E esse foi o espaço onde foi feito o campus da Apple em Cupertino, Califórnia. Esse era o espaço antes de nós chegarmos. Como você pode ver, não era um lugar muito agradável. E este é o novo prédio que foi inaugurado 5 a 6 anos atrás, que é um prédio com uma pegada de carbono zero. Ele foi desenvolvido 15 anos atrás agora, está aberto já há 5 ou 6 anos. A pegada de carbono é zero e também podemos trazer maior biodiversidade. 80% da área agora não é coberta por edificação, sendo que antigamente só 8%, na verdade, eram áreas verdes e o resto era tudo cimento. E essa aqui é a história, então, de como nós podemos avaliar o impacto do clima em áreas próximas a corpos de água. Isso aqui é Estocolmo, na Suécia. Do lado esquerdo, você pode ver que temos um lago. O problema da questão do lago é que a água da chuva e também o degelamento tem, na verdade, uma dificuldade de escoamento para o Mar Báltico. E nós temos o Mar Báltico aqui do lado direito, que também tem visto seus níveis de água subindo. Ou seja, nós tivemos dois problemas de alagamento. Quando começamos, então, a pensar nesse trabalho, era um trabalho de engenharia e podemos ver que a estrutura atual era boa para carros, mas não para as pessoas. E a população de Estocolmo foi consultada para esse projeto e podemos ver que agora o novo cenário é muito mais agradável para pedestres também, ou seja, é um lugar agradável para a população. Uma oportunidade que pode ver através de um projeto de resiliência contra os corpos d'água, mas transformando em algo benéfico para a população. Temos também esse projeto nas Maldivas, onde estamos criando na verdade, plano diretor para ajudar a lidar com a questão do aumento do nível da água, poluição, perda de habitat e todos os problemas que estão listados aqui. E nós tivemos que tomar bastante cuidado nesse caso, pensando tanto no aumento do nível do mar e também nos problemas das águas de chuvas e tempestades, e nós fizemos então construções elevadas em palafitas, usando também espigões, marítimos, para trazer algum tipo de proteção. Claro, nós temos resorts incríveis na região e queríamos, claro, proteger esses negócios, mas também ter um plano diretor que melhorasse a vida da população de maneira considerável, trazendo novas
novos recursos para a população local. Então, esse é um projeto também longe do Brasil, no Hotel Tempo, que, nesse caso aqui, é um projeto brasileiro para Santa Catarina. É um lugar lindo, com paisagens maravilhosas, praias incríveis, e nós vamos ajudar, então, a revitalizar esse espaço para manter a qualidade também da própria praia. Aqui nós temos um projeto na China. Mais uma vez, a ideia aqui é realmente trabalhar de forma a trazer mais natureza para a região e criando um empreendimento mais resiliente. E como nós, então, unimos todas essas ideias? Bem, aqui nós temos uma construção que nós finalizamos 3 a 4 anos atrás, em Ombú, em Madrid. Originalmente tinha sido construído em 1903 como uma instalação elétrica para transformar, então, o carvão em gás para uso das famílias. Não fica muito longe da estação de trem da região, que é uma área que vai ser regenerada pela cidade de maneira mais ampla. Desde o começo do projeto, nós só tínhamos 50% das pessoas usando o transporte público e muita gente já andava até o prédio, que é bom, mas isso foi antes de nós começarmos a trabalhar aqui. Você pode ver que biodiversidade, na verdade, não era o ponto forte dessa construção, mas agora, então, é assim que ela ficou. Nós usamos, então, estruturas de metal e madeira que ajudam, então, foram, na verdade, vigas de glulam e CLT, e pode ver que realmente foi uma mudança muito grande agora com o uso de MLC. E aqui nós temos, então, algumas das análises que nós fizemos. Nós tentamos ver onde havia carbono na estrutura e como isso também tinha um impacto nas operações da região e também na biodiversidade, como isso fazia a mudança na pegada de carbono e também a temperatura na construção, que você pode ver aqui que tinha um aumento de 2 graus dentro dela. Nós comparamos isso com o que aconteceria se nós demolíssemos o prédio e fizéssemos uma nova construção, e podemos ver que o prognóstico já seria bem melhor. Mas nós resolvemos manter a estrutura primária e nós, então, conseguimos, na verdade, manter 10.000 toneladas de alvenaria da própria edificação. É uma área mais acessível agora e também com uma maior biodiversidade e menor pegada de carbono. Quais são os próximos passos, então? Bem, algumas coisas a levar em consideração. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a avaliação de ciclo de vida daquela edificação. Nós acreditamos que isso é uma análise muito importante para pensar, por exemplo, no teor de carbono da estrutura e como você pode ter impacto na biodiversidade local. Nós fizemos uma publicação que vocês podem consultar também. E, por fim, esse foi, então, o nosso plano para Jeddah. Então, tinha uma região que era difícil de chegar, muito trânsito, às vezes levava 2 horas para você chegar onde queria, e é claro que seu chefe ficava bravo, porque você chegava atrasado no trabalho. E em Jeddah, houve essa visão nova para o transporte urbano para resolver esses problemas, desenvolvendo empreendimentos que facilitassem o transporte e diminuíssem o tempo que levasse para os trabalhadores chegarem no trabalho para 20 minutos ao invés de 2 horas. Essa é uma oportunidade futura que, na verdade, une justamente tudo que falamos aqui, trazendo espaços verdes entre prédios com maior densidade, uma visão para 200 anos no futuro, e acreditamos que, então, o mundo pode ser um lugar muito melhor do que nós temos hoje se você continuar com esse trabalho que nós iniciamos agora. Isso é o que eu tinha para contribuir com vocês. Muito obrigado pelo tempo dos senhores e senhoras. Maravilha, Cris. Realmente são projetos belíssimos, né? E como a gente conversou um pouquinho antes, da esperança para o futuro, né? E saber que nós temos, como setor da construção, muito a contribuir para cidades melhores, cidades resilientes em vários setores, infraestrutura, construção de prédios, etc. Gostaria de chamar agora Thelma Krug, cientista do IPCC, para nos falar um pouquinho sobre os novos dados do IPCC, mudanças climáticas, perspectivas de como o setor pode ajudar no cumprimento das NDCs. Mais uma vez, obrigado.
Estão me ouvindo? Agora sim. Beleza. Vou ter que deixar aqui mais ou menos de lado. Isso aqui não se move? Move. Beleza. Ok, então. Desculpem aqui o tempo. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui. Eu aceitei o convite com muita honra. Na verdade, é uma representação que não é do setor de construção, mas certamente é de uma área, né, científica que inclui construção dentro dos temas que estão relacionados aí à questão da mudança do clima. Então, o tema que me foi passado, né, foi novos dados do IPCC sobre mudança do clima e perspectivas de como o setor pode ajudar no cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas, não é? Que está relacionado ao Acordo de Paris. Aqueles que acompanham o tema de clima sabem que o Acordo de Paris está fazendo agora na COP30 10 anos e que tem aí objetivos, vamos assim dizer, de limitar o aumento da temperatura média global a bem menos de 2 graus. O cientista se pergunta, o que é bem menos, né? É 1,99, 98, enfim, é bem questionável. Os cientistas têm muito problema de interpretar o que os políticos querem dizer. Então, a COP ela é assim, como ela é feita em termos de consensualmente acordar nas decisões de 196 países membros, agora 195, lamentavelmente, mas isso é realmente um desafio enorme, né? Então, essas contribuições nacionalmente determinadas, elas são colocadas a cada 5 anos por todos os países membros e, na verdade, indicam, não é, aquilo que os países entendem como sendo seu potencial de redução de emissões. Para os países desenvolvidos, a maior parte deles, e o Brasil foi uma exceção, ele fez, digamos assim, submissões muito semelhantes na forma como os países desenvolvidos fazem, ou seja, ele é economy-wide, ou seja, pega todas as áreas, como eu vou falar, todos os setores, né, do conhecimento, vou falar um slide especificamente sobre isso, e fez também uma submissão em que as suas reduções de emissões elas não são baseadas numa projeção do que poderiam ser as nossas emissões no futuro, mas ele faz como uma redução absoluta em termos de que foram as nossas emissões em 2005 como uma referência, né? Então, eu queria mencionar muito rapidamente, né, eu tenho alguns slides aqui, mas eu vou mencionar muito rapidamente. Eu acho que faz muita diferença quando o Brasil, no ano passado, fez esse decreto 12.223, que trata desse pacto para a transformação ecológica, onde a gente vê que para todos os setores, e aí é um pacto entre os 3 entes federativos, né, que nós temos, ou seja, é algo bastante robusto nesse sentido, e que tem esse compromisso desses 3 entes para a parte de sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e várias outras, inclusive a questão da resiliência a eventos climáticos extremos, que eu depois vou falar muito rapidamente. E tem dentro desse decreto, que vale a pena ler, essa questão de se promoverem investimentos na área de pesquisa, na área de desenvolvimento e uso em escala comercial de processos de produção baseados em tecnologias de baixo carbono e baixo impacto ambiental. Bom, eu estou passando por aqui, não estou passando lá. Ok? Vejamos, desculpem. Aqui está. Então, contextualizando. Bom, aí como eu tenho que falar um pouquinho dessa questão da COP30, né? E a COP30, né, é o universo. Ou seja, mas vamos ver, vamos focar. O que a gente busca mesmo? Se a gente está buscando manter, ou seja, vamos manter o aumento da temperatura média global sob um determinado limite de aumento, é claro que a gente vai ter que fazer muita mitigação para isso. Ou seja, reduzir emissões e reduzir ambiciosamente, se a gente quiser limitar 1,5. Aí se pergunta, né, mas faz muita diferença ter um aumento em relação aos níveis pré-industriais? Faz muita diferença limitar um aumento de 1,5 com relação a 2? Faz muita diferença.
E essa diferença ela se expressa principalmente na questão da maior frequência e intensidade dos eventos extremos. E aí, quando a gente está falando desses eventos extremos, a gente fala dessa relação que a gente tem também com o setor de construção. Ou seja, o setor de construção tem que olhar também para essa questão de para onde estamos indo em questão desses eventos climáticos extremos, né? Ou seja, quando a gente fala da nossa contribuição nacionalmente determinada, que todos os países colocaram, a gente tem que ter um indicador, esse indicador de progresso na implementação dessas reduções de emissões que são colocadas pelos países. No caso do Brasil, ela é feita com base no nosso inventário nacional de gases de efeito estufa. E aí entra os setores de energia, muito relacionado, né, com a parte depois de construção, a questão de processos industriais, a parte de agricultura, a parte de uso e mudança de uso da terra e a parte de resíduos. Isso é o conteúdo macro, vamos assim dizer, dos inventários nacionais que todos os países membros da Convenção fazem. Países desenvolvidos a cada ano, e países em desenvolvimento agora, a cada 2 anos. Antes era muito maior. Bom, o Brasil tem uma meta ambiciosa, né, de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa de uma forma... Eu vou mostrar no próximo slide, então pega esse número só, a última linha, né? Em termos absolutos, uma redução que vai nos levar a ter emissões em um nível... Desculpem aqui. Isto. Novamente, a ter um nível de emissão da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Essa equivalência é porque você está transformando metano, óxido nitroso e outros gases não CO2 numa unidade de CO2 que a gente chama de CO2 equivalente. Se nós olharmos o último inventário nacional, ele está consistente com o que os países todos estão apresentando agora, que são emissões que vão de 1990 até 2022, é o último levantamento feito. Opa, obrigada. Vai indicando que aqui eu me perco aqui. Então, olhem só essa questão das nossas emissões no campo de energia. Processos industriais é o segundo, agricultura e uso da terra são os nossos maiores contribuintes para as emissões do Brasil, assim como da maior parte dos países em desenvolvimento, que tem na agricultura e no uso da terra suas maiores emissões. É claro que o Brasil tem um compromisso até 2030 de zerar o desmatamento, que é o grande contribuinte para essa emissão que está relacionada aí à questão de uso da terra e mudança de uso da terra. Então, é interessante a gente notar que se a gente zerar o desmatamento, não só na Amazônia, mas em todos os biomas, porque esse é o compromisso que o Brasil fez, nós não vamos ter mais esse setor ajudando a compensar as emissões dos outros setores. E, portanto, haverá uma necessidade enorme de se reduzir as emissões nos setores de energia, no setor de processos industriais, agricultura e resíduos, principalmente. A agricultura é bem complicado, né? Mas a gente está apostando na energia. Essa aqui é só um gráfico, né, das nossas emissões. Opa, obrigada. Opa, isso aí. Então, a gente vê que esse que está em verde, né, é mudança de uso da terra, basicamente desmatamento, não é? Em amarelo, agricultura, e a gente vê aí que a nossa participação nas nossas emissões vindas do setor de energia ainda é relativamente pequena, ou proporcionalmente pequena. Bom, o IPCC, na verdade, ele faz uma avaliação da literatura, vamos assim dizer, global, em todos os aspectos que estão relacionados à mudança do clima. Seja a base física da mudança do clima, a parte de adaptação, vulnerabilidade, impactos da mudança do clima, e principalmente uma área importante, não é? Principalmente quando a gente tem em vista as COPs, que pega também a parte de adaptação. Se eu puder, eu falo rapidamente disso. Mas, na verdade, para aqueles que tiverem interesse, a esse capítulo 9, nesse link que eu estou fornecendo, eu vou deixar depois a apresentação para aqueles que tiverem maior interesse e que, na verdade, tenham uma exaustiva contribuição. A cada 6, 7 anos, o IPCC produz algo em torno de 10 mil páginas só de conhecimento científico na área de clima. Ou seja, é robusta e pega todas as áreas, todas as áreas. É um capítulo interessante porque ele faz muito essa conexão também com objetivos de desenvolvimento sustentável que o Cris estava falando, ele fala de custos, mas ele fala também uma questão interessante
dentro dessa... Opa, desculpem, agora acho que eu fui muito para frente. É isso que dá. Bom, deixa para lá. Não, como é que eu volto aqui? Aqui. O vermelho. Vejamos. Mas tem lacuna de conhecimento, tá? Então, quando você faz uma avaliação da ciência global, veja que nessa primeira parte, esse primeiro elemento de lacuna, ele mostra muito que a gente não tem muita literatura de países em desenvolvimento. E, portanto, aquilo que ele tem nesse capítulo vem muito de países desenvolvidos. Eu estava falando, inclusive, com o Felipe, né, que a gente precisa ver formas de fazer com que a nossa literatura, que não precisa estar em revistas, journals, né, e que podem estar disponibilizadas para que a gente tenha uma maior representatividade e, principalmente, do setor de construção do Brasil, que eu acho que é extremamente inovador. Eu vou passar mais rapidamente, porque eu sei que eu estou um pouquinho atrasado. Quais são as fontes, não é, de emissões que a gente tem no setor de construção? Principalmente 3. As emissões diretas, não é, que estão definidas como todas as atividades... Está certinho? Não, mais uma. Ok. Aí, obrigada. Definidos como todas as atividades de combustão, né, de combustíveis fósseis ou de biomassa no local, mas também gás para aquecimento, água quente, emissões de gases fluorinados que estão relacionados a sistemas de aquecimento e resfriamento, aerossóis, extintores de incêndio e assim por diante. Uma segunda categoria seriam as emissões indiretas, que ocorrem fora do local e estão relacionadas à produção de calor e eletricidade, e, finalmente, as emissões incorporadas relacionadas à parte de extração, produção, transformação, transporte e instalação do material de construção e bens usados nas edificações. Passarei aqui rápido. Esse é um gráfico interessante, como o IPCC ele faz uma avaliação global. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é interessante a gente ver. São estimativas globais e regionais. Você vai pegar, tem uma partezinha lá de América Latina, né, América Central e América, a parte da América Latina, que mostra não só as emissões de 2020, mas as projeções para as emissões de 2050, faz essa separação entre emissões diretas e indiretas, que estão aí mostradas em amarelo e azul, e depois mostra o que poderia ser reduzido em termos de emissões diretas e indiretas. No caso da América Latina, poderia ser reduzido aproximadamente 53% do total de emissões diretas e indiretas. E aí, para aqueles que quiserem um maior detalhamento, que está naquela última coluninha, aí eu acho que seria interessante ver realmente esses dados no relatório do IPCC. Aqui, muito rapidamente, um detalhamento indicativo do potencial de redução de emissões do setor, não é, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, isso separado, né, em medidas e também em custo, e a gente olha que os países em desenvolvimento têm um potencial muito grande, porém, se nós depois olharmos a questão de custo, nós vamos ver que os custos para os países em desenvolvimento ainda é maior do que aquele para os países desenvolvidos, né? Bom, já estou quase acabando aqui, eu acho que já é uma sinalização para eu acabar. Obrigada, mas estou terminando já. Bom, o que a gente fala, né, nesse relatório? Os edifícios eles são construídos para durar muito tempo. E certamente vão ter que enfrentar, e já era feito para ter desafios, né? Seja ele em inundações, seja ele em questão de dias muito quentes, e que vão exigir com que a gente agora leve em consideração os impactos da mudança do clima nos edifícios, né? Tanto na parte das estruturas, nos materiais de construção, no clima interno e no uso de energia. Bom, e também acho que essa mensagem de que a mudança do clima pode acelerar a degradação de estruturas de concreto, por exemplo, concreto armado, devido ao aumento da entrada de cloreto e da concentração de CO2 na atmosfera, que aumentam aí a corrosão do aço embutido. E outras questões que estão ali detalhadas, né? Vamos passar, estou terminando mesmo. Mitigação e adaptação. Há conflitos entre você mitigar, fazer algo para reduzir suas emissões, e adaptar. A adaptação é muito mais complexa,
muito mais porque você não sabe a que se adaptar. E vai me adaptar a 1,5 de aumento, a 2, a 3, a 4. A cada um desses você vai ter impactos totalmente diferentes, né? O desafio, então, seria encontrar essas soluções, essas tecnologias e materiais multifuncionais que possam mitigar enquanto melhoram a capacidade adaptativa dos edifícios. Algumas soluções de tecnologias, como, por exemplo, a questão do bioconcreto, que pode reduzir essas emissões, eficiência energética e suficiência e produção de energia renovável. Final, última. Prometo. É aqui. Políticas e medidas mais efetivas para descarbonizar o setor de construção, né? Claro que não há uma política única que leve a gente sozinho, né, através dessa política, a alcançar uma meta de descarbonização nas edificações. É interessante o relatório, ele aborda essa variedade de instrumentos políticos, quer sejam eles em medidas regulatórias ou medidas de mercado, né, de carbono, e que poderiam levar a gente, então, a ter um maior financiamento ou instrumentos, principalmente políticos, de incentivo à questão de uma descarbonização do setor. É uma pena que eu não possa entrar um pouquinho mais nessa questão, mas só saliento essa questão também que o Cris mencionou, da questão de mudanças no estilo de vida, na questão de consumo e, na verdade, no investimento em soluções tecnológicas, que é o que o Brasil já vem fazendo, e, principalmente, esse setor de construção tem um leque enorme de possibilidades e que, na verdade, vai trazer esse setor para um outro nível. E, principalmente, através do pacto, eu acredito que há novas iniciativas e motivações para políticas públicas que levem a maiores incentivos para o setor. Com isso, agradeço e desculpo, né, passar um pouquinho do meu tempo. Cientista é assim, né? Ele não se conforma de falar só um pouquinho. Foi ótimo, ótimo, ótimo. E é muito difícil o poder de síntese num assunto tão amplo e diverso. Estava falando aqui com o presidente que nós vamos nos aproximar mais para entendermos mais tudo isso e vocês nos ajudarem, né, o setor a acompanhar e cumprir suas metas. Muito obrigado. Agora vamos chamar a palavra Javier Gimeno, né, Senior Group VP, CEO da Latin America, Saint-Gobain. Bom dia. É com grande satisfação que me dirijo hoje a vocês para compartilhar reflexões, também compromissos concretos sobre o papel essencial dos fornecedores na transformação profunda da construção civil. Um setor que, como você lembrou, é essencial para a economia, mas um setor que também é responsável para mais de 40% do total das emissões mundiais de CO2. Eu acredito que vivimos um momento decisivo. As mudanças climáticas, a escassez dos recursos naturais, a urbanização acelerada e as novas exigências de saúde e bem-estar colocam o setor da construção civil no centro das atenções. Não apenas como parte do problema, mas eu acredito como uma parte essencial da solução. Transformar a forma como construímos, habitamos, utilizamos e reciclamos nossos edifícios é um imperativo. É, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Uma oportunidade para inovar, uma oportunidade de liderar, de contribuir com um modelo de desenvolvimento mais eficiente, mais sustentável e também mais justo. Nós, a Saint-Gobain, como fornecedores de materiais, como fornecedores de soluções para a construção, acreditamos ter um papel fundamental nessa mudança de paradigma. E devemos exercê-lo com responsabilidade,
com visão de longo prazo e com capacidade de execução. Amigos, eu tenho muito orgulho de representar, de liderar a Saint-Gobain aqui na América Latina. A Saint-Gobain é uma empresa de 360 anos de história, que tem um compromisso firme com a construção em um mundo mais sustentável. Presente em 76 países, com mais de 160 mil colaboradores, somos líderes mundiais em construção leve e sustentável. Na América Latina, nossa presença se estende por mais de 8 décadas. Estamos profundamente enraizados na realidade latino-americana, com cerca de 26 mil colaboradores na região, sendo mais de 14 mil aqui em Brasil. Operamos 120 unidades industriais, das quais a metade no território brasileiro, além de 40 centros de distribuição, uma ampla presença comercial e um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, que será significativamente ampliado ao longo do ano 2025. Mais do que uma empresa industrial, eu acredito que somos uma empresa de ciência de materiais, de soluções completas. E acima de tudo isso, somos uma empresa de propósito. Eu tenho a convicção que nosso propósito é claro e mobilizador. Making the world a better home. Fazer do mundo um lar melhor. E bem, esse compromisso da Saint-Gobain, na missão da transformação da construção civil, se articula em torno a 2 grandes eixos estratégicos que eu vou comentar aqui. O primeiro desses eixos diz respeito à forma como produzimos os materiais que abastecem os canteiros das obras. Se trata de produzir nossos materiais, nossas soluções, nossos sistemas de forma energeticamente eficiente, de baixo carbono. Não é mais aceitável que essa produção seja intensiva em energia fóssil, ineficiente ou dependente de insumos virgens, especialmente quando alternativas viáveis e sustentáveis estão já disponíveis. No Brasil, o caminho prioritário para nós é a eletrificação de nossos processos industriais. O Brasil possui uma vantagem estratégica que precisa ser maximizada. Uma matriz energética majoritariamente limpa, com mais de 90% de geração renovável, com destaque para a hidráulica, a solar e a eólica. A eletrificação de nossos processos industriais nos permite descarbonizar de forma acelerada, sem sacrificar a competitividade de nossos custos. E quando essa transição para a eletrificação não é tecnicamente ou economicamente possível, a substituição do gás natural por biometano ou por biomassa surge como uma solução complementar. Isso requer planejamento e equilíbrio. É essencial gerenciar cuidadosamente a taxa de substituição, de forma a evitar aumentos de custo que comprometam a competitividade econômica dos produtos e a sua penetração no mercado. Mais do que isso, precisamos de um ecossistema robusto para os combustíveis verdes. O Estado tem um papel decisivo nisso, na promoção de uma indústria brasileira de biometano, biogás e hidrogênio verde que seja tecnicamente confiável, economicamente competitiva frente aos combustíveis fósseis. Além da transição energética, há outro vetor igualmente importante, a circularidade. Precisamos ampliar significativamente o uso de insumos reciclados, como as placas de gesso pós-consumo ou casco de vidro.
Mas para isso é indispensável industrializar a cadeia de coleta, de separação e de tratamento de resíduos, algo que hoje, na maioria dos casos, é informal, fragmentado e de baixa escala. Circularidade, amigos, não é apenas um discurso, é uma nova lógica industrial e deve ser parte estruturante das estratégias empresariais e das políticas públicas. O segundo eixo, onde Saint-Gobain articula a sua ação, consiste em oferecer soluções construtivas mais inteligentes, mais eficientes e circulares. Devemos conceber e disponibilizar materiais e sistemas construtivos que transformem a produtividade, a eficiência energética e o conforto e a sustentabilidade dos edifícios. Isso começa no canteiro das obras. Soluções que reduzam o tempo de instalação têm impacto direto na produtividade da mão de obra e na competitividade do setor. Num país como o Brasil, onde a informalidade e a qualificação técnica são ainda desafios importantes, isso é particularmente relevante. Mas nosso compromisso não termina na instalação. Precisamos garantir que, ao longo da vida útil dos edifícios, nossos materiais, nossas soluções contribuam para a redução do consumo energético, para o aumento do conforto térmico e acústico e para a melhoria da qualidade do ar interior. Esses fatores não apenas reduzem os custos operacionais dos edifícios, como também melhoram significativamente o bem-estar, a saúde e, sobretudo, a qualidade de vida dos ocupantes. E ao final da vida útil dos edifícios e de nossos produtos, esses produtos devem ser integralmente recicláveis, reutilizáveis e efetivamente reintroduzidos no processo produtivo. Isso exige desde já um projeto industrial orientado à circularidade, com materiais desenhados desde a origem para serem desmontados, reaproveitados e reintegrados em novos ciclos produtivos. E bem, para viabilizar esses dois eixos que acabei de comentar, produção eficiente, decarbonizada e fornecer soluções inteligentes, a inovação é fundamental. Não sei se sabem que a Saint-Gobain investimos anualmente mais de 400 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil, o nosso centro de P&D, que, como já falei, será ampliado ao longo do ano 2025, tem um papel estratégico no desenvolvimento de tecnologias adaptadas ao nosso clima, às nossas normas, adaptadas às nossas realidades construtivas. Mas inovação por si não é suficiente. Precisamos garantir que essas soluções sustentáveis sejam efetivamente adotadas pelo mercado. Hoje, o nível de penetração dessas soluções na América Latina, e particularmente aqui no Brasil, ainda é muito baixo. É urgente fomentar um esforço coletivo de difusão, capacitação e regulação. Eu acredito que 3 frentes são fundamentais aqui. Primeiro, mudanças legislativas e normativas com a adoção de padrões mais exigentes em eficiência energética, conforto e sustentabilidade de materiais. Segundo, uma comunicação mais direta com os consumidores finais, que precisam conhecer melhor e valorizar mais os benefícios dessas soluções, não apenas econômicos, mas também sociais, de saúde e meioambientais. Terceiro, capacitação técnica de toda a cadeia de valor, com foco na formação de mão de obra responsável pela correta instalação e manutenção dos sistemas construtivos mais modernos. Então, amigos, amigas, tenho a convicção que temos uma oportunidade, eu falaria mesmo de uma obrigação, de transformar profundamente a cadeia da construção civil.
Isso começa na forma como produzimos. E se completa na forma como projetamos, construímos, habitamos e reciclamos os nossos espaços. A transformação é possível. A tecnologia está pronta, disponível. O compromisso das empresas também existe. O que precisamos agora de escala, de articulação, de ação. A construção sustentável, eficiente, circular, não é uma utopia futura. Ela é uma realidade que devemos construir juntos. Agora. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Javier. E é isso. No fundo, ao final e a cabo, a qualidade de vida, né, de quem vai morar nos empreendimentos, nas cidades, e a importância de que caminhemos para essa, que só vamos conseguir, né, o setor da construção se toda a cadeia da construção se envolver na produção fundamental, onde nós estamos a grandes emissões, como, né, aço, cimento, alumínio e toda a cadeia. A gente fica... isso é uma... assim, música para os ouvidos, saber que tem todo esse compromisso, né, com essa direção, que é a nossa também. Agora gostaria de chamar Marcelo Tomé, presidente do Instituto Amazônia Mais 21, parceiro aí antigo, vai falar um pouquinho sobre a atuação do Instituto Amazônia Mais 21, projeto Morar Amazônica e o legado, né, Belém do Pará. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Nilson. Parabéns pelo trabalho assim, incansável que você vem fazendo, viu? Obrigado, Nilson. Bom dia a todos e todas. Renato, em seu nome, peço licença para cumprimentar todos os painelistas, todos os presentes, e parabenizá-lo pela organização do ENIC, do 100º ENIC, está uma festa belíssima, assim como a FEICOM. Em nome da doutora Thelma, cumprimentar todas as mulheres presentes a esta audiência. Meu objetivo hoje é apresentar um projeto que surge da mobilização empresarial da Amazônia, chamado Morar Amazônico. E antes que eu possa entrar no detalhamento desse projeto, eu queria apresentar um pouquinho o que é o Instituto Amazônia Mais 21, o que é a Facility de Investimentos Sustentáveis e como essas duas operações apoiam este projeto que é em parceria com a Caixa. O Instituto Amazônia Mais 21 foi uma decisão que eu, junto com o Alex, que é presidente da Federação do Pará, e com os demais 7 que compõem as federações de indústria da Amazônia Legal, de mobilizar o setor empresarial amazônico na agenda de desenvolvimento sustentável. Finalmente, entendemos qual era o nosso papel nessa agenda, para além de cobrar de governos projetos e ações que promovessem o desenvolvimento sustentável da região, principalmente promovessem a inclusão dos 30 milhões de brasileiros que vivem na região talvez mais rica do planeta, com menor IDH. Eu acho que esse choque de compreensão e consciência fez com que tomássemos a decisão de, proativamente, nos mobilizarmos para descortinar e compreender como que, a partir do potencial da floresta amazônica, podemos, sim, endereçar novos negócios sustentáveis na Amazônia, com escala, com investimento, com inovação, mas, principalmente, gerando valor e agregando valor ao produto amazônico e incluindo as pessoas dessa região nesse ciclo de prosperidade que buscamos promover na Amazônia. Isso é o Instituto Amazônia Mais 21. A convergência das 9 federações de indústria que representam este recorte do Brasil, que totaliza 60% do território, que tem 30 milhões de brasileiros, em torno de 15% da biodiversidade global e algo em torno de 10% a 12% da água potável do planeta. Isso é a Amazônia. E que, ao longo dos últimos anos, décadas e séculos, tem sido negligenciada por políticas públicas insuficientes para transformar positivamente esse território, oferecendo dignidade às pessoas que lá vivem.
E falo apenas dos 30 milhões do recorte brasileiro, porque se olharmos para a Pan-Amazônia, são 50 milhões de pessoas que precisam de novas soluções. E é isso que o Instituto Amazônia Mais 21 oferece. As 9 federações, a Confederação Nacional da Indústria, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, diversos parceiros institucionais e empresas associadas que, ao longo dos últimos anos, dos últimos 3 anos, junto com a gente, têm buscado pensar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, reconhecendo que esse território, essa região, sim, deve e pode ser destino de grandes investimentos numa nova lógica, obviamente, numa agenda de baixo carbono, a partir de negócios verdes. Antes que eu entre no detalhe do que é a Facility de Investimentos, que é um passo seguinte do que é o Instituto, eu convido a todos a assistir um pequeno vídeo. Por favor, peço que compartilhem. A Amazônia tem potencial para mudar o Brasil e contribuir fortemente na adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Sua conservação é vital para a saúde da Terra e de seus 8 bilhões de habitantes. Mas este tesouro natural está em risco, ameaçado pelo desmatamento e queimada que destroem a biodiversidade. Crimes ambientais afetam comunidades urbanas, ribeirinhas e indígenas, todas sufocadas por problemas e atrasos que vêm desde o distante século XIX. A Amazônia precisa de você agora. É hora de união e ação para colocá-la de vez no século XXI. O Instituto Amazônia Mais 21 apresenta a Facility de Investimentos Sustentáveis. Com ela, vamos fazer acontecer uma aliança pioneira entre investidores e filantropia do Brasil e do mundo, com o setor privado e as comunidades da Amazônia. A Facility é uma ferramenta estruturante, organizada em uma estratégia típica de Blended Finance, operando simultaneamente, suas 4 plataformas incluem investimento, engajamento, assistência técnica e geração de conhecimento. Ela surge para atender o maior anseio de quem trabalha de forma séria e responsável com desenvolvimento sustentável, em busca de volume e escala. Nunca o Brasil teve uma ferramenta tão completa que garante um ambiente de segurança jurídica e transparência. Investidores participam ativamente em cada etapa do processo, alavancando setores estratégicos da economia verde, como a bioeconomia, agricultura de baixa emissão, energia renovável, turismo sustentável, água e desenvolvimento territorial. Seus resultados vão dar mais qualidade de vida para milhões na Amazônia e reduzir drasticamente os efeitos das mudanças climáticas. Torne-se um membro e invista na Facility de Investimentos Sustentáveis. Porque a vida precisa da Amazônia, mas a Amazônia precisa de você agora. Transforme a Amazônia, transforme o mundo. Junte-se a nós. A Facility Investimentos busca ser essa plataforma para conectar diferentes fontes de recursos, reembolsáveis, não reembolsáveis, dinheiro comercial, filantropia das empresas na sua agenda socioambiental, diversas fontes de recursos nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, conectando aos projetos na Amazônia. Isso parece uma coisa simples, mas é uma plataforma altamente complexa e sofisticada, e que, na medida em que tenhamos mais parceiros mobilizados em torno dessa agenda, construindo essa forte aliança, será possível, sim, endereçar novas soluções para a Amazônia, com escala que abrace os 9 estados da Amazônia e que olhe para a Amazônia não apenas como um santuário a ser preservado, que produziu o que temos hoje e que, na minha opinião, é insuficiente. É indigno viver na Amazônia nos seus diversos recortes, seja nas grandes cidades, seja nas pequenas comunidades, sem infraestrutura, sem saneamento, sem trabalho, sem renda,
ficando exposto a sua população às diversas possibilidades de aliciamento de atividades irregulares ou mesmo criminosas. Essa aliança tem o objetivo de transformar a Amazônia num lugar próspero, digno, numa agenda de negócios sustentáveis. E aí surge o Morar Amazônico, que é, diferente do que trouxe o representante da Forster & Partners, na escala da Amazônia, na habitação do Amazônida, utilizando materiais adequados ao seu clima, que possam ser obtidos a partir da Amazônia, produzidos na região, mudando o perfil construtivo da Amazônia. Isso é o Morar Amazônico, respondendo à verdadeira dimensão do que é viver naquela região, com seu clima, com seu modo de vida, respeitando, inclusive, sua cultura, e não impondo a ela materiais e soluções que sejam absolutamente exóticos à sua realidade. Morar Amazônico foi um edital da Caixa, que o Instituto Amazônia Mais 21 foi selecionado, e a partir desta grande aliança, trazendo a academia, setor produtivo, setor financeiro e uma nova lógica, um novo pensar para a região, produzir uma habitação adequada à sua realidade. Esse projeto é uma prova de conceito da aplicação da madeira laminada colada, acredito que muitos aqui conheçam, que, ao final, demonstrando sua viabilidade, não só da aplicação desse material, mas com o Blended Finance, para retirar riscos à operação financeira de financiamento à produção edilícia na região, poder replicar isso nos 9 estados amazônicos, ativando aí sim uma nova cadeia produtiva na região, e essa é a nossa capacidade, Renato, de pensar e implementar ações para uma nova agenda na Amazônia. As federações de indústria, Confederação Nacional da Indústria, parceiros como a CEBIC e tantos outros, um olhar de negócios, uma agenda econômica para a Amazônia, sem preconceito ou ideologia que impede o desenvolvimento da região, mas sim respeitando suas particularidades e entender como é possível originar bons e sustentáveis projetos na Amazônia. Então, o Morar Amazônico, ao final, busca estabelecer uma nova lógica produtiva à construção civil na Amazônia, desde o setor primário, por meio de floresta plantada, de espécies nativas amazônicas que servirão como insumo a uma indústria local para a produção desse material e sua consequente aplicação na edificação, em primeiro plano, a habitações de interesse social a partir do Minha Casa Minha Vida. É um grande projeto para a Amazônia, que começa muito pequeno, por óbvio. É uma comunidade em Belém, chamada Vila da Barca. Serão 8 palafitas, em que a gente vai testar o uso do material, a aceitação da comunidade desta solução e, na lógica econômica, como é que a gente viabiliza projetos de larga escala em toda a região amazônica. Por fim, eu quero dizer que o setor privado brasileiro finalmente entendeu o seu papel na agenda de mudanças climáticas. Não por menos, a Confederação Nacional da Indústria, que já havia assumido compromissos na agenda para uma economia de baixo carbono, em diversos pilares que orientam essa agenda, demonstra mais um compromisso a partir do lançamento da SBCOP, a Sustainable Business COP, que é a promoção de uma mobilização global do setor privado, assim como é o B20 para o G20, buscando construir posicionamentos e recomendações aos chefes de estados na agenda de clima. E eu diria que, adicionalmente, o Alex, da Federação do Pará, lidera um dos mais belos projetos do setor privado brasileiro ao longo deste ano, cujo foco não é a COP30, mas sim o pós-COP. E, obviamente, ele vai detalhar isso, mas eu quero dizer que essas duas iniciativas, nos seus níveis de diálogo e mobilização, juntas contribuem fortemente para mudar o papel do setor privado, e aqui falo indústria, setor financeiro e tantos outros setores que devem se juntar nesta grande aliança para que a gente tenha novas soluções. O que não pode mais, essa dicotomia entre desenvolvimento e preservação,
entre renda e assistencialismo. A gente precisa evoluir para um modelo que seja inclusivo e que a discussão sobre a Amazônia não é se pode ou não pode, mas como fazer. A ciência já demonstrou que é possível investir em infraestrutura responsável e sustentável. O setor financeiro demonstra cada vez mais alocar recursos para a agenda de financiamento sustentável, financiamento verde. O que a gente precisa é destravar esses mecanismos e criar um grande vetor de impacto positivo na Amazônia, e é isso que a gente tem buscado fazer pelo Instituto Amazônia Mais 21, pela Facility de Investimentos Sustentáveis, com o apoio das federações de indústria, da Confederação Nacional da Indústria, diversos parceiros, e é talvez uma das melhores expressões da potência dessa agenda seja o projeto Morar Amazônico. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Marcelo. Esse seu entusiasmo realmente contagia, né? E é muito bom ter esse envolvimento, essa garra, esse projeto tão bonito. Vou chamar aqui nosso colega Alex Carvalho, presidente da FIEPA, vai falar um pouquinho da preparação da cidade de Belém para a COP30 e as ações da FIEPA para o evento. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu, sendo o último a falar nesse painel, tenho a honra e o privilégio de ter absorvido muito do que os que me antecederam trouxeram para a plateia e também, como eu não sou muito besta, aproveitei um pouquinho de que cada um de vocês trouxe e quero fazer aqui uma navegação para contextualizar um pouco da minha fala. Sou paraense, nascido e criado em Belém. Com muito orgulho vivi no Marajó. E essa realidade escancarada num pequeno vídeo de 1 minuto e pouquinho é o cotidiano de muita gente que ama o seu território e idealiza como um sonho realmente de viver um futuro melhor. A escolha de Belém foi muito assertiva, porque é o momento de nós nos apropriarmos, de uma vez por todas, da importância de o Brasil ter um pacto para si próprio, como nação, Nilson. E imagina a tua felicidade, imagino a felicidade do Marcelo, que muitas das vezes estão sendo uma espécie de Dom Quixote, de uma agenda que pouco reverberava a um passado recente, pouco ecoava no âmbito empresarial. Estamos aqui com uma plenária cheia, Renato, e creio eu que muitas dessas atenções que estão sendo colocadas em nós estão verdadeiramente pautadas por compromissos. E que bom que o empresariado, o setor produtivo como um todo, vem reconhecendo, dia após dia, seu papel de indutor de boas práticas. Só que não dá mais para que nós mantenhamos o olhar do futuro como aquele futuro a Deus dará. Realmente o futuro é agora. Não tem condições de adiarmos essa discussão. A COP, minha gente, a COP é nossa. Ela não é do cidadão de Belém. Ela é do Brasil. Ela é do mundo. Ela está em 2025 em Belém. Mas a Amazônia continuará, espero que continue sendo pauta das outras COPs que virão. Porque é o mais esplêndido, belo e potencial indutor de boas práticas que eu conheço no mundo. Então, falar um pouquinho do que nos motivou a participar
deste momento COP30. Não para ficar defendendo aquilo que é indefensável. Se, por um lado, há compromissos sérios, concretos, aqui já demonstrados, e em tantos outros fóruns que a gente percorre, Renato, compromissos de redução das nossas emissões enquanto setor. Estou presidindo a Federação das Indústrias do Pará, mas venho do setor da construção, presidi com muito orgulho o Sindicato da Construção do Estado do Pará. E lá no nosso cotidiano, já existe um projeto há mais de 10 anos que trata sobre cidadania. E que um dos módulos que já vem sendo praticado nos canteiros de obras é para levar, Nilson, o conhecimento, a importância, o simples conhecimento de não se jogar papel no chão, Vinícius, de não se ter, de se incorporar enquanto cultura cidadã, a importância de se viver em coletividade, em respeito às práticas sustentáveis. E aqui que bom que está um monte de gente, amigos, mas eu não saúdo a presença deles como amigos, como empresários comprometidos, e é por isso que está fazendo a diferença. Trabalhos formiguinhas chegam longe, resultados fantásticos, a gente tem capacidade de chegar, de resultar. A Jornada COP+, é um projeto que a Federação das Indústrias do Estado do Pará lançou em maio do ano passado, na Feira da Indústria do Estado do Pará, 16ª edição. Mais do que pensar a COP30, entender que o modelo de desenvolvimento econômico para a Amazônia, para o Brasil, está fadado a um insucesso. E por mais que tenhamos algumas mágoas com a nossa pátria-mãe, que nem sempre foi gentil para com a nossa gente, nós estamos de braços abertos e de mãos firmes a quem quer entender um novo modelo possível. Conectar os nossos projetos com as iniciativas que o mundo tem, e não estamos falando só de recursos financeiros, estamos falando de boas práticas e de iniciativas necessárias, como uma simples palestra nos canteiros de obras, até uma facility de investimentos que pode atrair recursos do mundo todo, com seriedade e com transparência. A jornada é essa grande caixa de ressonância. E não falar por falar, Renato, de economia circular, não falar por falar da redução das emissões, não falar por falar da nossa sociobiodiversidade. Porque isso não se trata de uma série de retratos. Isso é a vida. Essa é a nossa vida. E que papel cada setor produtivo tem a contribuir nesta jornada? O convite que faço aqui a todos é um convite de uma colaboração, ou então, já que estamos no ENIC, uma co-construção. Vamos construir pontes e fazer com que, de uma vez por todas, fique nítido e claro e irrefutável o reconhecimento que não é a infraestrutura ou o desenvolvimento econômico o inimigo da nossa biosustentabilidade. É a miséria, é a pobreza. E não podemos cair na armadilha ou abrir mão pela nossa riqueza que o Brasil detém, de entender que a Amazônia é um território a ser assistido por políticas assistenciais, sociais. A Amazônia tem um potencial de crescimento e a indústria tem um papel fundamental. Pela qualidade dos empregos, por um setor que no ponto de entrada admite um servente e lá na saída, Fabrício, sai um mestre de obra, sai um engenheiro, sai um técnico de edificações. Sai uma vida de dignidade. E é um setor que, por si só, pode cumprir com o papel de tirar o nosso país das condições bem abaixo das ideais, no saneamento básico, na mobilidade urbana, na nossa qualidade de vida. Então, a jornada é um exercício de cidadania. A jornada veio para trazer a vocês o convite
de participarmos. E aí deixo na tela um manifesto. Não é um manifesto apenas de uma entidade, e não é um pedido de ajuda. É uma oportunidade de trabalharmos juntos e, de uma vez por todas, tenhamos a união necessária, porque se o setor da construção civil tem papel central nessas soluções, porque tem a capacidade de entregar boas práticas, seja infraestrutura, seja mobilidade urbana, seja saneamento básico, fundamentalmente, e habitação, qualidade de vida na nossa vida. Finalizo, para não me alongar mais, deixando aqui uma mensagem de esperar, em novembro, que tenhamos uma excelente COP. Que vai faltar moradia, que vamos ter problemas, certamente teremos. E eu não vim aqui dizer que isso não é privilégio da cidade de Belém, e por conta disso está tudo bem. As COPs causam problemas dessa magnitude, Marcelo, em tantas outras, exceto Dubai, que é um ponto acima da curva, né? Mas é o convite de estarmos juntos, seja na jornada, seja nos projetos da SBCOP, que o Marcelo citou, a qual tenho a honra de estar participando, engajando o setor produtivo, o sistema FIEP, o sistema indústria, nesse engajamento, é trazer a todos o convite de uma colaboração, uma co-construção daquilo que seremos a partir do dia 22 de novembro de 2025. Que nós tenhamos mais plenárias como essa, que nós tenhamos mais atenção da sociedade como um todo, porque só assim, com a atenção da sociedade como um todo, nós vamos fazer um ente que precisa mudar muito, o setor público. Ser mais transparente, mais assertivo nas políticas públicas, desde as legislações até os cumprimentos das regulamentações. A Amazônia precisa disso, o Brasil precisa disso, o mundo precisa disso. E, olhando o copo meio cheio, ao fazer isso, a gente dispara com uma capacidade inigualável de exercer um papel de dizer ao mundo: venham e sigam os nossos passos. Podemos liberar uma agenda que é para o futuro, e esse futuro não pode demorar mais. Obrigado. Quero agradecer, Alex, e o desafio em fazer uma COP realmente é muito, muito grande. Estivemos no ano passado, eu, presidente Renato, Mariana, nossa gestora, na COP 29 em Baku, e é um evento imenso, mexe com tudo, você tem a área azul, a área verde, governos, gente de todo lugar do mundo. Realmente é uma coisa assim, uma experiência fantástica. E fomos para lá para justamente nos aculturar e tentar colocar a construção dentro desse palco e colocar que a construção brasileira está, né, extremamente ciente dos seus compromissos, está avançado, e aqui a gente mostrar isso na COP 30, agora em Belém. Pelo andar adiantado da obra, do horário, a gente não vai conseguir fazer a parte de debates, né? Que nós estamos aí com uma grande agenda para hoje à tarde, e gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e a presença de todos os palestrantes. Muito obrigado.